No episódio de hoje tem Linux Foundation Decentralized Trust, Solana Actions and Blink, Untitled, um novo experimento em Decentralized Social Networks e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. These news are not a form of endorsement, sponsorship, or encouragement for consumption and are meant for educational purposes only. Quem acompanha o Block Drops há mais tempo vai se lembrar que quando a gente começou a fazer esse digest, semanal aqui de casos de uso, muitos dos casos de uso que a gente cobria eram das chamadas Enterprise Blockchains, que eram as blockchains corporativas. Boa parte delas operava no regime que a gente chama de permissionado, que é quando os nós da rede, eles são... você só consegue participar da rede se você for aprovado. Isso deu muita forma a consórcios no começo dessa onda, e muitos desses consórcios hoje já não operam mais, porque foi um modelo que ficou datado do ponto de vista até de escala de negócio, modelo de negócio, escala. E dentre os principais protocolos estavam protocolos mantidos pelo projeto Hyperledger, que depois virou uma incubadora e depois virou uma fundação, e agora parece que está transmutando em uma nova organização. A Hyperledger Foundation é o braço da Linux Foundation, que cuida dos projetos de tecnologias descentralizadas, e essa semana eles anunciaram a formação, a Linux Foundation anunciou a formação do Decentralized Trust. E esse é um lançamento interessante. É uma organização também guarda-chuva, que vai englobar vários dos projetos da Linux Foundation em blockchain e identidade digital, e vai também criar espaço para outras tecnologias descentralizadas e ampliar o reforço do ecossistema. A Fundação Hyperledger já vinha fazendo isso, e o Decentralized Trust aí da Linux Foundation vai encompassar também, vai incorporar aí os projetos que estão dentro da Fundação Hyperledger, e vão abrir novos assentos para outras comunidades de software aberto que tratam do paradigma descentralizado, das tecnologias descentralizadas. E isso é para tentar ajudar a acelerar a adoção e a padronização de um mercado que pode chegar aí a 16 trilhões de dólares em 2030, de acordo com a consultoria BCG, o Boston Consulting Group. Então tem uma expansão interessante, mais membros do ecossistema vão poder participar, então vai ter mais assentos nessa mesa em relação ao que vinha sendo feito até o momento, o que é quase como que uma consolidação do trabalho que a Fundação Hyperledger vem fazendo ao longo desses anos. Acho que já são 8 anos de Fundação Hyperledger, então interessante. E aqui eu trago para vocês o que disse a Daniela Barbosa, que é a gerente geral para blockchain e identidade da Fundação Linux, e chair do Hyperledger Foundation, da Fundação Hyperledger. Já teve aqui num Block Talks também, vou comentar aqui, abro aspas, após 8 anos no avanço do desenvolvimento de blockchain, identidades descentralizadas e tecnologias relacionadas dentro da comunidade Hyperledger, chegou a hora de ampliar os esforços e os impactos. Os ledgers e as tecnologias de ledger são um componente de sistemas descentralizados que vão sustentar uma economia global que é prioritariamente digital. A Linux Foundation Decentralized Trust é onde nós vamos
colecionar, juntar e crescer essa comunidade expandida e o portfólio de tecnologias que entregam transparência, confiabilidade, segurança e eficiência necessárias para melhorar todos os sistemas críticos ao redor do mundo de maneira bem sucedida. Fecha aspas. Muito legal, uma consolidação muito importante para um time que vem trabalhando de maneira muito aberta, muito consistente e muito ampla, né, em termos de tecnologias e regiões e perfis de profissionais. Parabéns para o time lá e vamos continuar empurrando essa agenda. No segundo drop de hoje, a gente volta a falar sobre melhorias de experiência do usuário, famoso UX em cripto. E hoje a gente fala sobre um lançamento da Solana, que envolve a experiência do usuário tanto para o desenvolvedor quanto para o usuário. E essa é uma novidade lançada essa semana pela Solana Labs, que é a empresa de engenharia que mantém e progride o protocolo da Solana, da rede da Solana. As duas funcionalidades são integradas, fazem parte do mesmo stack tecnológico, chamadas Actions e Blinks. Eu li umas documentações técnicas, vou olhar minhas notas aqui e tentar traduzir para vocês o que eu encontrei. Os Actions, na verdade, uma Action, né, é uma API que abstrai a interação entre o usuário, o desenvolvedor e a blockchain. Então você pode implementar essas actions na sua aplicação ou no seu website e transformar esse website de Web 2 para uma Web 2.5, né, 2.5, utilizando a API que encapsula essas actions, né, e ajuda a interagir a chamada padrão, né, de um website Web 2 com requisições HTTP, né, protocolo tradicional, e a API do Actions, que interage através de um endereço de internet muito parecido com o tradicional. O fluxo é mais ou menos o seguinte: você vai pressionar, né, vai clicar num botão, num link, ou vai escanear um QR Code, e isso ativa uma ação, né, uma action, né, uma requisição, e aí o provedor dessa action, né, vai responder com todo o metadado e as ações possíveis para aquela interação, e a interface do usuário expõe aquilo dentro, né, do contexto de negócio ali daquela atividade. Você vai interagir enquanto usuário com esse action, né, e aí quando você fizer isso ele vai mandar uma outra requisição para esse provedor, e aí você vai receber de volta um sinal dizendo para você aprovar uma transação. Aí você assina essa transação com a sua carteira Web3 como de costume, e isso resolve contra a blockchain para qualquer que tenha sido aquela action. Então dá para implementar um monte de coisa dentro de um website, transformá-lo em algo Web 2.0. Isso é bem parecido com o que fez o Frames no Farcaster. Farcaster é uma rede social descentralizada e eles criaram um tipo de post chamado Frames, onde você consegue implementar várias ações, desde compra de NFT, a negociação de criptomoedas, até mesmo jogos dos mais variados tipos você pode desenvolver no Frames. Aqui parece mais ou menos o mesmo princípio, só que em vez de estar dentro de uma rede social, isso aqui pode ser implementado em qualquer outro lugar, tipo Twitter ou seu website, e poder assim oferecer serviços baseados em blockchain, baseado, né, nessa integração com Action. E aí vem os tais dos Blinks, que são o apelido para Blockchain Links. É uma maneira de estender essas funcionalidades do Action, que transforma essas ações em links que tenham metadados e podem ser compartilhados de várias maneiras. Você pode compartilhar a própria URL inteira com toda a instrução. Você pode fazer uma conexão do website para um link que conecta com o Action, para um Blink que conecta com o Action, e você pode também fazer o embedding daquele Blink dentro do seu website, conectando aquilo com um Action e abstraindo aí
ainda mais, né, o acesso, e obviamente você vai estar usando um provedor do serviço de Blink, que ele é que abstrai e oferece as funcionalidades para o seu website, o que pode facilitar muito. Na minha análise, isso aqui tem um quê de centralização, e aí a gente está falando de viver o trilema, né, entre segurança, experiência do usuário e centralização. Nesse caso aqui, a gente vai precisar observar o que é que acontece quando é o Solana Labs que diz quem pode ou não utilizar Actions e Blinks do ponto de vista de desenvolvimento, né, de incorporar isso no serviço, mas também como é que isso afeta, né, a soberania do usuário em relação aos seus ativos que vão estar associados à carteira Web3 em questão. De qualquer maneira, bom avanço, precisamos só entender essas implicações aí no momento do desenvolvimento e no momento do uso. E no último drop de hoje, a gente volta a falar de redes sociais centralizadas, que é um tema que eu gosto muito. Nesse caso aqui é um ângulo mais para os chamados criativos, né? É uma SocialFi, que é uma rede social financializada, por assim dizer, chamada Untitled, ou sem título, aí numa tradução livre para o português. De acordo com o anúncio, né, do time do projeto, esse é um experimento para tentar melhorar a maneira como os criadores de conteúdo amplificam e são recompensados pelos seus conteúdos, e o retorno aos criadores é ligado diretamente ao impacto dessas ideias e contribuições com a rede. Quanto mais engajamento o conteúdo gera, mais o criador ganha. É uma medida meio parecida com as redes fechadas, né, como as redes do Meta, X e afins, mas está tudo on-chain, o que é interessante porque dá para ver o dado ali, né, sendo registrado e as interações literalmente sendo transparentes, sendo monitoradas transparentemente. De acordo aqui com o anúncio, Untitled funciona da seguinte maneira: você tem um title message, essa mensagem, né, é o tema do dia, pode ser de qualquer assunto escolhido, e aí essa mensagem ela entra num leilão de 48 horas usando o leilão, o Dutch Auction, né? E o ganhador desse leilão recebe o privilégio de definir o tema do dia na plataforma, postar os conteúdos relacionados e iniciar um engajamento com a comunidade. Nesse momento ele passa a ser o title owner, né, o dono do título. E ele é recompensado com base no engajamento, né, com aquele post naquele ciclo. Aí o engajamento tem os replies, né, quando os outros usuários respondem a primeira mensagem. Para cada resposta tem um token, você ganha um token como title owner, e isso incentiva, né, que o tema seja cada vez mais provocativo, cada vez mais engajante. E aí os comentários em cada uma dessas respostas também acumulam tokens para quem fez esses comentários e respondeu e tal. E os likes também geram promoção, né, o engajamento, aumento de engajamento, para medir essa ressonância com a comunidade. E aí o ciclo continua até rodar o próximo leilão, fecha esse ciclo, passa para o próximo. E a ideia é que esses tokens eles impulsionem uma qualidade de conteúdo melhor, que promovam, né, uma participação mais ativa, tanto de quem escreve quanto de quem reage, ou de quem responde, e também dá para a comunidade, né, o poder de decidir, por isso o modelo de leilão aí, né, para engajar a comunidade. Então a ideia parece interessante, é um modelo ultra financializado, sim, porque a Web3 nesse momento é um modelo super financializado, mas eu gostei da proposta porque é uma proposta que meio que de partida você dá uma filtrada, né, e não fica aquela coisa maluca que é o Twitter, que é aquela coisa aleatória, sem pé nem cabeça. Talvez aqui a gente tenha uma maneira até de
monetariamente medir o sucesso, né, de um tema ou de um criador aí, e isso feito de maneira muito objetiva com a participação dos tokens nessa economia. De novo, né, uma rede social centralizada, altamente financializada, e que dessa maneira pode tentar mudar a arquitetura de incentivos que hoje está presente de um jeito muito bagunçado aí nas redes sociais atuais centralizadas. E numa semana cheia de notícias tem muito mais. O Banco Santander anunciou que vai começar a oferecer negociação de Bitcoin e Ether através da plataforma de negociação da eToro, uma exchange de cripto. O Nubank anunciou uma parceria com a Lightspark para integrar as transações de Bitcoin usando a Lightning Network. A rede da Cardano sofreu um ataque de DDoS, entretanto, a blockchain aparentemente não sofreu nenhum tipo de dano ou de perda de atividade, mas de qualquer maneira a comunidade já está trabalhando num upgrade para os nós da rede para ter mais resiliência. Também na rede Cardano, 2 novas pontes foram anunciadas, né, novas bridges, uma da OneChain conectando com a Polkadot e uma outra IBC conectando a rede da Cardano com as redes Cosmos e Ethereum. A Tansi anunciou uma parceria com a C9 Tech e vão colaborar para lançar a primeira moeda municipal do Brasil na blockchain. A SEC, a CVM americana, agora está processando a Consensys por conta do relacionamento entre a Consensys e a Lido e a Rocket Pool, dizendo que a venda secundária dos tokens de liquidez de staking violam as leis de valores mobiliários. E no Brasil, o Drex está expandindo o escopo para novos casos de uso e vai passar também a incluir as chamadas credenciais verificáveis para gestão de identidade. Acompanhe a gente nas redes, no Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod, blockdrops.lens, meu conteúdo em inglês no Twitter em 0xmaurício, na newsletter do LinkedIn, ou escreva pra gente em blockdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iColab, na Febrabantech e em outras plataformas de streaming. E os salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para o Elton Mello, Daniela Barbosa, Cássio Gusson, Pat Berisha, Brian Norton, Guto Martino, Philip Di Sarro, Kate Tolley, Luigi Tillier e Cláudia Mancini. E não se esqueçam de deixar também as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.